E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CorelDRAW. Na aula de hoje vocês vão aprender a exportar um arquivo. Para isso, nós vamos começar abrindo um arquivo no Corel. Na aula passada, vocês aprenderam a salvar um arquivo, então eu mostrei para vocês as opções de salvamento. Se você não assistiu à aula passada e quiser aprender, o link vai aparecer para vocês aqui em cima, vai aparecer um cardzinho que vai estar direto para a aula passada, que fala sobre o salvamento, tá bom? Agora a exportação. Como que você exporta o arquivo que você faz no Corel? Bom, vamos supor que você fez uma arte gráfica, né? Você construiu aqui um panfleto, você fez a arte bem bonita. Vou colocar aqui algumas cores só para simular, tá? Vamos simular que essa aqui seja uma página de uma arte, tá? Então você montou a arte bem bonitinha e tal, e ela está prontinha para ser enviada para o cliente. Então você quer enviar para o cliente essa página aqui, você pode enviar para ele visualizar lá no celular, no computador dele, em formatos específicos, né? E eu vou mostrar para vocês os principais formatos que a gente costuma enviar, tá? Normalmente, quando a gente trabalha com o CorelDRAW e você tem que enviar artes, a gente costuma trabalhar com o formato JPG, tá? Que é o formato JPEG. Você envia as artes para o cliente neste formato. Também em formato PNG, é um formato muito comum, porque ele vai com fundo transparente, e o formato PDF. Esses são os principais formatos que vocês vão usar, muito provavelmente, tá? Vocês podem vir a precisar de outros formatos, mas esses três formatos que eu vou ensinar vocês a exportarem hoje o arquivo, tá? Bom, quando vocês vão exportar um arquivo, o Corel ele tem umas peculiaridades aqui que eu vou explicar para vocês. Você tem aqui esses dois botões, tá? Este botão aqui da esquerda é o botão de importar um arquivo. E este da direita é o botão de exportar, tá? Clicando no botão de importar, eu vou mostrar para vocês como ele funciona, rapidinho. Vocês vão ver que ele abre aqui, tá? Uma janela para você procurar o arquivo. Eu vou entrar aqui em imagens e vou pegar uma imagem qualquer aqui, tá bom? Vou pegar essa imagem. Ah, desculpa, ela está no formato Web App. Ela não vai abrir, vou pegar uma imagem que esteja em PNG, tá? Vou pegar essa foto aqui que está em PNG, vou importar. E daí ele vem deste modo aqui para você colar ele, tá? Se você clicar, ele vai ser colado no lugar que você colocou, né? No tamanho real que ele está. Ou você pode clicar e fazer assim e você seleciona aí a área, o tamanho que você quer deixar o arquivo, tá? Então, eu simplesmente fiz isso. Vou usar ele aqui na nossa arte. Você pode vir aqui, aumentar, diminuir, como você quiser, tá? Eu vou importar novamente para vocês verem. Tá? Só para vocês verem que não tem diferença nenhuma. Vou pegar esse outro arquivo aqui, vou vir em importar e vou só clicar dessa vez, tá? Eu cliquei, o arquivo já caiu aqui bonitinho, tá? Tá vendo que o arquivo ele é transparente, ele é vazado, né? Porque ele é um PNG. Então vocês vão aprender a fazer arquivos assim hoje na aula, tá? Bem, vocês já entenderam como faz para importar, clicando aqui neste botão. Agora para exportar, então você tem este outro botãozinho aqui. Ele também é encontrado aqui, tá? No arquivo. Você tem aqui a opção importar e exportar. Note que está igualzinho, né? É o mesmo desenho que está aqui, olha. Então você tem aqui exportar. Bem, eu vou clicar aqui em exportar e vou dar o nome para ele, tá? Eu vou salvar aqui com um nome de teste na pastinha aqui, só para a gente simular. E vou dar o nome para ele aqui de teste 1, tá? E quando você vem aqui, né, para exportar, você tem a opção de escolher o formato que você quer. Então ele tem todos esses formatos aqui que você consegue exportar um arquivo. Tá? Tem o PNG, o JPEG e o PDF que eu mencionei para vocês, que é o que a gente vai aprender hoje aqui na aula. Mas tem também o formato Illustrator, né? Tem outros formatos, né? Tem o SVG. Se vocês rodarem aqui, ó, tem o formato TIFF, que é um formato muito usado também. Tem formato PSD, que é o formato do Photoshop. Então você consegue mandar para o Photoshop, né? O formato de ícone, que é um íconezinho para ser usado em site, em aplicativos, né? Então, tem todos esses formatos aqui que você consegue exportar, tá? Mas vamos nos concentrar nos principais. O primeiro deles, o PNG. Então, eu vou salvar esse aqui, teste 1, PNG. Eu vou vir aqui em exportar. E daí ele vai abrir uma janela de exportação, tá? Essa janela de exportação, ela aparece sempre que você vai exportar um arquivo. Eu quero mostrar para você uma particularidade do Corel, né? Eu fiz de propósito isso para vocês verem, né? Notem aqui que o Corel ele selecionou
as letras que eu coloquei aqui do lado, olha. E eu não quero que as letras sejam exportadas. Eu quero apenas que esses elementos aqui, o documento seja exportado. Então, ele vai exportar tudo que tem na página quando você manda exportar. Isso daí serve para qualquer formato, tá? Inclusive o formato JPEG também. Então, ele exporta tudo que tem aqui na área de trabalho. Então, eu não quero que isso aconteça. Para que isso não aconteça, você tem que selecionar o que você quer. Aí você seleciona aqui os seus elementos, né? E você vem em exportar. Aí você vem e dá um nome para ele novamente. Vou dar o nome de teste 1. Vou salvar em PNG apenas, né? E note que ele está aqui, olha, apenas selecionados agora. Porque eu tenho os arquivos selecionados lá. Então, eu venho aqui para exportar. E daí, na janela de exportação, você vai ver apenas os arquivos lá que são interessantes, né? Que é o que a gente queria. Então, aqui você vai ter algumas configurações aqui do lado, tá? Eu sugeri para vocês não mexerem nisso a princípio, porque vocês não precisam. Ele já vai ficar na configuração padrão, na configuração mais alta, tá? Então, aqui está o modo de cor, né? Que é o RGB. Você pode salvar em tons de cinza, preto e branco, tudo mais, né? Tem aqui a transparência está ativa, né? Se eu tirar, ele vai chapar, olha só. Ele já preencheu com branco, mas eu quero transparência no arquivo, porque é um PNG. Para isso que a gente está salvando em PNG. E daí você tem aqui as opções de tamanho dele, por exemplo, né? Em milímetros, né? Você consegue ver que ele está com 27 por 18 centímetros, né? No caso. Então você pode mexer nisso, está com 300 dpi também. Então está prontinho para exportar, né? Vou vir aqui, vou dar o OK e ele vai fazer a exportação do arquivo. Ele já salvou o arquivo, tá? Eu vou vir aqui agora em importar e vamos pegar ele, tá? Ele foi salvo aqui dentro de downloads. Eu acho que está aqui nessa pastinha Ice Cream, teste. Olha ele aqui, olha. Então eu vou vir aqui e vou importar e ele vai cair aqui para mim, bonitinho, todo vazado, tá vendo? Só que a diferença é que ele é um arquivo em JPEG, ele é uma imagem. Ele não é mais um vetor, né? Ou melhor, ele é um arquivo em PNG, ele é uma imagem, não é mais um vetor. Então, por ele ser uma imagem, eu não consigo mais separar o arquivo igual é aqui, né? Que está tudo separadinho, tá vendo? Porque esse daqui é o arquivo em vetor, no formato do Corel, e não uma imagem como essa, tá bom? Mas está aqui salvo o nosso PNG, este daqui é o arquivo. Você pode mandar para o seu cliente, tá? Quando você for enviar para o seu cliente, você simplesmente vai lá e vai pegar o arquivinho PNG. Vamos encontrar ele aqui, olha. Olha ele aqui. Você pega e envia esse arquivinho PNG para o seu cliente sem problema nenhum, tá bom? Bom, vamos continuar. Então eu vou selecionar novamente agora, tá bem? E eu vou exportar novamente. E agora, ao invés de PNG, eu vou escolher o arquivo no formato JPEG. Beleza? Então eu venho aqui e vou dar o nome para ele de teste 2. Ok? Ele vai abrir a mesma janelinha que abriu anteriormente, de opções, tá? A diferença é que o JPEG ele tem outras opções aqui, por exemplo, no formato de cores. Ó. Você consegue salvar no formato CMYK, que é o formato da gráfica. Então você já consegue mandar uma arte direto para a gráfica nesse formato aqui. Se você não sabe o que quer dizer isso, tá? Você não sabe o que é o formato CMYK ou formato RGB, eu fiz uma aula explicando. A aula vai aparecer no cardzinho aqui em cima para vocês. É só vocês darem uma olhadinha lá. Então você vai escolher o formato que você quer. Eu vou salvar em RGB, porque não vai para a gráfica. Aqui você tem a qualidade. A qualidade está em alto. Eu quero a máxima qualidade, tá? Então vou colocar mais alto. Aí ele vai para 100 aqui, tá vendo? 100%. Você pode também vir aqui manualmente, tá? Colocar 50%, por exemplo. Aí ele já muda aqui para médio, ó. Mas eu quero a mais alta de todas. E aqui embaixo você não precisa mexer em nada, tá? Não precisa fazer nada disso. E tem transformações aqui, né? Que no caso é as medidas, assim como foi o PNG. Então você vai ter aqui a altura, a largura, né? A altura e a resolução do arquivo, né? Ele está com 300 dpi. Se você também não aprendeu o que é dpi, vai aparecer um íconezinho para você aqui da aula que explicou o que quer dizer 300 dpi num arquivo. Tá bom? Bom, então tá no padrão, né? Tá no padrão certinho que eu quero agora exportar. Eu simplesmente vou vir aqui e vou dar um OK. E ele já vai salvar a minha imagem. Ele já exportou, certo? Então, você vindo aqui, olha, em abrir, ele está aqui o arquivinho em JPEG, está o arquivinho, ou melhor, em PNG, né? Em JPEG, e você pode importar ele para o Corel, tá? Você pode importar vindo aqui neste botãozinho, clicando
para importar o JPEG, ou você pode importar de um outro modo que eu vou ensinar vocês agora, que é simplesmente vindo aqui e arrastando esse arquivo para dentro do Corel, tá? Você só vai arrastar, vai jogar no ícone do Corel e vai soltar ele aqui. Ele já vai cair aqui bonitinho para você, importado, tá? Lembra que ele é um JPEG, então ele tem um fundo branco. Note que ele não é transparente, tá? Mas é esse arquivo que você enviaria para o seu cliente pelo WhatsApp. Você vai pegar lá e vai enviar pelo WhatsApp para ele aprovar, ou enviar por e-mail, se for para gráfica. O arquivinho já está prontinho, exportado. Beleza? Então, vamos para o terceiro modo, tá? Que é o PDF. O PDF, diferente dos outros dois, né? Você não precisa selecionar a página, ele só vai pegar o que está dentro do documento, ele não pega o que está na área externa. Vamos fazer aqui um teste. Vamos aqui em exportar. Vou colocar aqui em PDF, certo? Vou dar o nome para ele de teste 3, aqui. E vou vir aqui para exportar. Quando a gente faz isso, ele vai abrir uma caixinha diferente dessa vez, olha. Essa caixa do PDF, ela tem muitas configurações, tá? Nós não vamos prestar atenção nisso agora. Isso aqui eu vou explicar para vocês depois, quando vocês forem fechar um arquivo para gráfica, porque aqui vocês vão mexer no padrão de cores, vocês vão mexer em detalhes da pré-impressão, limite de sangria, marcas de corte, várias coisas, né? No objeto também a resolução da imagem, o número de pixels. Então, isso tudo aí a gente vai mexer depois. Nós não vamos fazer nada aqui nesse arquivo em PDF, tá? Ele tem umas configurações padrões aqui, né? Por exemplo, configurações padrão. Você vem aqui e você tem a opção de salvar em CMYK, em RGB, ou então salvar ele para web, que no caso seria para internet, uma versão mais leve. Então você pode deixar ele aqui como padrão mesmo, olha, distribuição de documento, não precisa fazer nada. E a gente vai só dar o OK aqui e ele já vai exportar o nosso PDF, tá? Ele faz rápido porque é muito leve o arquivo. E daí a gente vindo aqui vai ter o arquivinho em PDF aqui bonitinho para ser exportado, para ser enviado para o cliente no caso, né? Vou abrir o arquivo para vocês verem. Vocês vão ver que ele abriu... Opa, ele abriu no outro monitor aqui. Pronto. Vocês vão ver que ele abriu o arquivo bonitinho aqui, olha. Então tá o nosso arquivo em PDF aqui, como se fosse para gráfica, bonitinho. O PDF ele já exporta no formato da folha, tá vendo? No tamanho da folha, enquanto o JPEG e o PNG não fazem isso, né? Eles exportam apenas o que está dentro da folha. Então tem essas diferenças aí entre os formatos. Beleza? Mas tem ainda um outro modo de exportar arquivos no Corel, que eu não vou ensinar nessa aula, eu vou ensinar na próxima aula, porque esse modo ele é muito legal, vai ser usando aqui, no caso, a janelinha de exportação, que é essa janelinha que está aqui do lado, ela tem outros recursos, então para não ficar muito extensa essa aula, eu vou falar disso daí na próxima aula, tá bom? Para não perder, já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e se você gostou, curte esse vídeo, por favor, que isso ajuda muito o canal, tá bom? E tem um botãozinho ali chamado Valeu Demais, tá? Chamado Valeu, no caso, né? Você pode fazer um Valeu Demais pra gente, que é fazer uma contribuição para o canal, pagando um cafezinho pra gente aqui. Isso vai incentivar a gente a continuar produzindo conteúdo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar por aqui. Valeu!